consumo excessivo de alimentos ultraprocessados pode atrapalhar a fertilidade de homens e mulheres. Rapaz, tenha cuidado com o que você come, hein? Com o que nós comemos. Esses tipos de alimentos também estão relacionados com 57 mil mortes por ano no Brasil, segundo estudos da Universidade de São Paulo, Fiocruz e Universidade de Santiago do Chile. Meu amigo, tá vendo? E o que são produtos ultraprocessados? Né? O que são produtos ultraprocessados? O que é que nós devemos e não devemos comer? Fertilidade do homem e da mulher atrapalha. Vamos falar sobre esse assunto. Eu fiquei preocupado agora. Vamos falar com o Dr. Daniel Diógenes, que é diretor clínico da Fertibaby Ceará, especialista em medicina reprodutiva. O Dr. Daniel Diógenes é médico formado pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em ginecologia, obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e outras residências médicas em universidades pelo país. Preparadíssimo para falar conosco sobre o assunto. Bom dia, doutor Daniel Diógenes, obrigado pela vinda, por disponibilizar um pouco do seu tempo nessa manhã de sábado para nos ensinar um pouco mais aqui no Alô, Alô Fortaleza. Bom dia a todos. Vamos lá. Doutor Daniel, primeiro, o que é alimento ultraprocessado, para que nós comecemos a entender o assunto ponta a ponta, do início ao fim. Bom dia. Bom, todos esses alimentos industrializados, né, os alimentos que nós temos ali, os enlatados, os com conservantes, os alimentos, né, dos fast foods, toda essa nova uso dessa tecnologia que nós temos hoje para conservar esses alimentos por uma longa duração, né, e que a gente acaba, né, introduzindo na nossa rotina, são esses alimentos que podem, de alguma forma, né, com esses produtos químicos, levar a uma piora da nossa fertilidade e, logicamente, a uma piora da nossa saúde. Mas eu fiquei aqui, a gente sabe do prejuízo que esses alimentos causam à saúde. Mas aí, a fertilidade de homens e mulheres, como é que é isso? Por que é isso, doutor Diógenes? Os dados das últimas décadas mostram que a fertilidade mundial vem caindo muito. E um dos pontos está relacionado a esse tipo de alimento, pela presença dos contaminantes químicos, né, os que a gente chama de disruptores químicos. Todos esses corantes, conservantes, de alguma forma eles impactam na saúde fértil, né, diminuindo qualidade e quantidade de espermatozoides, piorando a qualidade de óvulos, eles aumentam, né, o processo oxidativo, a oxidação, né, que leva ao envelhecimento do corpo e, consequentemente, ao envelhecimento e a perda da qualidade das células. E a gente tem que lembrar que o óvulo e o espermatozoide, que é o que dá origem ao embrião, ao bebê, à vida, são células. Então essas células sofrem, como as outras células do corpo também podem sofrer com esse tipo de alimento, com esse tipo de produto. Então o prejuízo é tanto para homens quanto para mulheres? O prejuízo pode ser para os dois, tanto para homem, né, quanto para a mulher. Então não existe um lado que possa perder mais. Logicamente que isso depende de cada indivíduo, depende de como se alimenta. Existe a relação desses alimentos com a obesidade, o sobrepeso. Então é uma cadeia de fatores. Você come mal, você, né, é sedentário, você tem um excesso de peso, e esse conjunto leva a uma infertilidade, ou pode levar a uma infertilidade. A pessoa pode desconfiar disso, imaginar antes que realmente ocorra a verificação médica do médico profissional, dizer, olha, você está com um problema aqui. É tanto como uma pessoa desconfiar que isso pode estar ocorrendo, doutor Diógenes? A pessoa não consegue ter sinais de que ela vai ter uma diminuição da fertilidade, né? Ela pode desconfiar disso à medida do que ela vai mostrando que ela está engordando, que ela tem um sedentarismo, mas a maior parte das pessoas não acredita que isso possa ser uma causa de infertilidade. Né? Ou seja, a maior parte das pessoas não entende que todos esses hábitos ruins de vida, esse consumo desses alimentos, né, o excesso de gorduras, os alimentos ultraprocessados,
seriam ruins para a fertilidade. Não existe esse conhecimento na maior parte das vezes. As pessoas acabam descobrindo quando começam a tentar engravidar e as dificuldades aparecem. Então, há que se ter em mente que isso, né, teria que ser prevenido, né? Ou seja, você ter o hábito de comer alimentos melhores e você ter um hábito de vida melhor. Mas, na maior parte das vezes, as pessoas não têm esse entendimento, nem para a própria saúde, né, quem dirá para a própria fertilidade. Uhum. Isso prejudica o homem ou a mulher até o momento da concepção, ou, digamos, vai prejudicar também na fertilização, ou vai prejudicar também naquilo que vai ser gerado, que é o bebê? O bebê vai sofrer algum prejuízo ou não? Nós podemos ter um aumento de abortamentos, né? Ou seja, você pode engravidar e ter uma perda gestacional porque houve uma formação de um embrião com algum problema, ou o bebê não tem problema, mas você tem uma condição do teu corpo da mulher que não é boa, então isso aumenta o risco de perdas durante a gestação. Você pode ter aquela mulher que vai ter uma pressão alta, que vai ter um diabetes na gestação, que vai ter um trabalho de parto antes do tempo. Então é uma cadeia, são uma série de fatores que podem prejudicar até o nascimento dessa criança. Se a criança nasce prematura porque você não tem uma condição boa de uma gravidez, essa criança pode ter riscos maiores para sobreviver. Então, toda uma série de fatores pode acontecer por conta de um desequilíbrio, por conta de um consumo excessivo desses alimentos, por tudo isso que a gente vem falando, do sedentarismo, né? Uhum. O negócio tem que ser, então, um cuidado sistemático ali. Não adianta dizer assim, bom, eu vou ter mais cuidado agora com a alimentação, porque eu casei, pretendo ter um filho, então vamos fazer aqui uma alimentação saudável para que o nosso filho venha saudável e que você não tenha problema, parceira. Então não dá para ser assim, isso tem que ser um cuidado, então, com a vida, a nossa vida que nós devemos ter. É isso a mensagem que quer ser passada, doutor Daniel Diógenes? É isso mesmo. Não adianta a gente, né, passamos 35 anos comendo mal, né, com sobrepeso, e de repente a gente casa e fala, não, agora durante os próximos 6 meses eu vou mudar meu hábito de vida e eu vou compensar esses anos todos. A gente sabe que não funciona assim. Logicamente que você pode mudar seu hábito de vida e a melhoria vai acontecer. Uhum. Mas em alguns casos essa melhoria, ela é uma melhoria muito demorada ou que não irá acontecer. Uhum. De qualquer forma, a mensagem é você prevenir, tá? A prevenção é o segredo. Então você tem que ter bons hábitos de vida, consumir alimentos, né, de boa qualidade, para que você tenha uma boa saúde, para que você tenha uma boa saúde fértil e uma chance de ter um bebê saudável em casa maior. Uhum. Como é que a gente vai fazer para mudar esse mau hábito de algumas pessoas que dizem, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto de verdura, não gosto de tempero, não gosto disso. Aí muitas vezes eu pergunto, e você já comeu? Não, nunca comi, mas não gosto. É um negócio cruel, né? Complicado. É complicado. É complicado. No dia a dia do né, da lida com os casais que têm dificuldade, um dos principais pontos é isso. Você precisa mudar seu hábito de vida, você precisa emagrecer, e a gente tem um sucesso ali de 20% das vezes, ou seja, a maior parte dos casais sabe o que tem que fazer, mas não muda seu hábito de vida, e aí continua com uma alta chance de infertilidade. É bem complicado você conseguir mudar o hábito da população, o entendimento sobre tudo isso. Uhum. Doutor Diógenes, o ideal seria que antes da concepção o casal fizesse ali uma bateria de exames, fosse a um profissional como o doutor Daniel Diógenes, por exemplo, fizesse uma avaliação, soubesse como é que tudo está. Esse é o mundo ideal. Mas seria esse mesmo o mundo ideal ou não é preciso que isso ocorresse? É interessante que o casal tenha exames pré-concepcionais, né, que façam exames de avaliação do colesterol, do nível de açúcar, algumas dosagens hormonais, que entenda, né, a qualidade, quantidade de óvulos, de espermatozoides, existem exames específicos para isso. Isso seria de bom grado para um casal que casou e que vai demorar um pouco para tentar engravidar, ou para um casal que casou um pouco mais tardiamente, por exemplo, que seria acima de 35 anos da idade da mulher. Os casais estão casando muito tarde, e isso acaba comprometendo a fertilidade pela questão idade, e aí os casais começam a se preocupar com isso quando a mulher está perto dos 40 anos, onde a gente já sabe que a chance de engravidar cai muito pela quantidade e qualidade de óvulos, independente de hábito de vida. Uhum. Então,
é mais pesado do que qualquer hábito de vida é a idade. A idade é o fator mais importante que nós temos para a fertilidade. Então, há que se ter um cuidado e entender essa linha temporal, para que a gente possa não perder tempo, né, num tempo desnecessário, e quando a gente atentar para o que está acontecendo, a gente não tem mais muito o que fazer. Quer dizer, nós estamos aumentando a nossa perspectiva de vida, mas essa perspectiva de gravidez, ela não está aumentando, é isso que eu entendi, não? É isso mesmo, né? Hoje a gente vive mais, a mulher aos 40 anos ela é uma jovem ainda, mas os ovários não passaram por essa transformação. Os óvulos continuam, né, tendo uma perda muito rápida depois dos 35 anos, e a mulher vai sim ter uma dificuldade muito grande de engravidar na proximidade dos 35 a 40 anos, independente se ela é saudável, é magra, se exercita. Ovário não é reflexo da saúde da mulher, infelizmente. Essa evolução não aconteceu para o ovário e para os óvulos. Com o homem acontece a mesma coisa? O homem perde também, mas um pouquinho mais tarde, por volta da 5ª década de vida. Mas os homens têm que lembrar que estão envelhecendo e o envelhecimento também compromete a saúde dos espermatozoides. E esse envelhecimento não compromete só a saúde do óvulo do espermatozoide, mas ele aumenta também o risco de um bebê com problema, de uma malformação do embrião. E, consequentemente, de um bebê com problema em casa, né, como a gente conhece a síndrome de Down e outras síndromes que existem, né, e malformações. Então, há que se lembrar de que não adianta só engravidar. A gente precisa engravidar de um bebê saudável, ter uma gestação saudável e ter um bebê em casa saudável. Então, esse fator de risco é interessante a que o senhor se refere. Da mulher, a gente já sabia, do homem pouco se fala, pouco se discute. Né? Então, há esse risco também do comprometimento, aquela pergunta lá atrás que eu fiz, agora é que eu cheguei na resposta em que o doutor Diógenes me passa. E aí, doutor Diógenes, eu lembrei de outra coisa aqui, o parentesco também. Né, a história do parentesco, os primos e tal, de que forma isso tem sido tratado também no Brasil? As pessoas estão tratando disso, a medicina especializada, como a medicina que o doutor Diógenes faz, que trata disso, está sendo procurada? Hoje a gente tem menos a incidência de primos que casam com primos, mas quando isso acontece, você consegue ter um histórico da família para entender se existe alguma doença que vem acontecendo nessa família passada de geração a geração. E se isso acontece, nós conseguimos utilizar técnicas, que é a fertilização in vitro, com avaliação genética do embrião, ou seja, você avalia esse embrião geneticamente para ter uma ideia se ele tem um problema genético antes de colocar no útero da mulher. Então é possível o uso da tecnologia para evitar a transmissão de doenças para as próximas gerações. Então isso já é uma realidade há muito tempo e é uma coisa simples de ser feita, não é nada de outro mundo. Então é uma coisa realmente que existe. Mas as pessoas estão atentas para isso? Sim, as pessoas têm. Os casais, quando eles buscam os tratamentos, eles já têm uma ideia do que é possível aplicar, né, de que tecnologias podem ser feitas, mas geralmente esses casais são aqueles casais que já têm algum problema para engravidar. Aquele casal que não tem uma dificuldade para engravidar, na maioria das vezes ele não tem essa atenção voltada para esse lado. A não ser que existe alguém na família, né, um traço de uma doença que vem passando de geração a geração na família. Mas a maior parte dos casais tem sim um entendimento sobre isso. Agora nós ouvimos muito e temos lido muito sobre a Cláudia Raia, uma mulher com mais de 50 anos, que engravidou. Não entendi bem, até agora existe um misto ali, sei lá, ela inclusive tem usado muito isso para publicizar e tudo mais. Qual o risco de uma gravidez a essa altura dos acontecimentos, doutor Diógenes? Em primeiro lugar, que engravidar nessa idade é algo extremamente raro, né? Raríssimo. Em segundo, que quando você consegue uma gravidez nessa idade, na maior parte das vezes o embrião, o bebê tem uma malformação e essa gravidez terminará em um abortamento. Então há que ficar um alerta para as mulheres que esse exemplo não é um exemplo a ser seguido. Na grande, imensa maioria das vezes, mais de 99% das vezes eu diria, nessa idade você não terá sucesso de ter um bebê saudável em casa. Engravidar e perder não é sucesso. Ou seja, a gente precisa ter essa convicção. Então, é preciso entender, ou no futuro entender o que aconteceu com a atriz, para que a gente possa ter um discernimento.
Mas a ideia hoje da grande maioria dos médicos, né, que lidam com fertilidade é que existe alguma coisa obscura nesse caso, uma coisa que não é a verdade absoluta. Então a gente precisa ter esse cuidado, né, quando a gente entende o que está acontecendo e que a gente precisa passar essas informações para as mulheres, porque o que vai acontecer é que muitas mulheres ficaram em casa tentando engravidar até os 50 anos espontaneamente e irão perder a chance de engravidar, porque tem esse mito de que é possível engravidar numa idade tão avançada. É verdade, é verdade. Doutor Daniel Diógenes, e o serviço? Como é que ele acontece hoje? O serviço privado, particular, a gente sabe que ele existe, está andando bem, está avançando no país. Hoje a gente ouve falar disso a todo tempo, um tempo mais distante, 20 anos para trás, sei lá, coisa assim, quase não se ouvia falar, era uma coisa muito seleta. E esse serviço já chegou também ao público, está a caminho, qual é a perspectiva? Gostaria que o senhor nos desse uma visão nesse aspecto também, por gentileza. Nós temos no Brasil algumas ilhas que trabalham, né, pelo SUS, né, pelo Sistema Único de Saúde, hospitais em São Paulo, hospitais no Sul e Sudeste principalmente. Temos uma instituição no Nordeste, que é o IMIP, Instituto Materno Infantil de Pernambuco, que faz o acolhimento desses casais do ponto de vista reprodutivo. Tem as técnicas de fertilização in vitro, de inseminação intrauterina. Mas são nichos, são ilhas no país. A demanda é muito grande e a preocupação do Sistema Único de Saúde, do sistema público, é mínima. O sistema público hoje ele não consegue resolver os problemas mais básicos. Então não existe uma atenção, né, das autoridades, em qualquer nível que seja, para a fertilidade. Não se considera, né, a infertilidade ainda um problema de saúde pública. E é um problema de saúde pública. É uma doença que deve ser encarada como qualquer outra, né, sem vergonha, sem preconceito, e encarada de forma real. E, infelizmente, as autoridades brasileiras não têm essa política, não têm essa visão, e eu acredito que a gente vai demorar muito para que se tenha isso, para que se valorize esse problema, infelizmente. E no setor privado? No setor privado, eu diria que as grandes cidades do Brasil têm sim sempre um centro, pelo menos um centro de medicina reprodutiva, isso de norte a sul, né? Em Fortaleza temos 3 centros, então o setor privado ele avançou muito. E é válido frisar que apesar de ser privado, ou seja, não há uma cobertura do Sistema Único de Saúde, não há uma cobertura das operadoras de saúde, dos planos de saúde, nós temos ali hoje um custo que já não é tão estratosférico, tão alto quanto foi um dia. Porque as tecnologias avançam, o custo diminui, o custo de medicações, que é caro, também diminui, mas existe sim um custo que é inacessível para a maioria da população, infelizmente. Ainda é um serviço seleto, então? É seleto. Existem hoje estratégias que você consegue reduzir o custo do processo, como, por exemplo, doação de óvulos, né? Você pode doar parte dos seus óvulos de forma anônima para outras mulheres e reduzir o custo. Existem estratégias de protocolos de medicação em que você reduz o custo. Então, hoje, por exemplo, você consegue reduzir em mais de 50% um custo de um tratamento como esse, se você tem, por exemplo, uma doação de óvulos. Mas isso é um processo que precisa ser selecionado, não é toda mulher que pode doar óvulo, tem que ter uma boa quantidade de óvulos, então não é todo mundo que consegue se encaixar no perfil para que se consiga reduzir um custo. Então, infelizmente, uma parte ainda tem que arcar com uma boa quantia. E isso limita muito o tratamento, limita demais num país pobre como o Brasil. Imagino. Os casais, o senhor já deu uma ideia geral do serviço público, do serviço privado, como é que está. Então, eu imagino que se o casal tem condição de pagar, ele já não precisa sair do estado dele. Hoje, no Brasil, basicamente, todos os estados conseguem atender. É isso ou não? Sim, né? Hoje, com a globalização, você tem a tecnologia disponível em qualquer local. Você tem a informação disponível em qualquer local. Então, essa de que, vamos lá, 20 anos atrás o casal teria que ir para São Paulo fazer um tratamento como esse, isso é coisa do passado. O que você vai encontrar em São Paulo, você vai encontrar em Fortaleza, você vai encontrar nos Estados Unidos, você encontrará na Europa, você encontrará no Japão. Então, a condição de tratamento, a tecnologia, o conhecimento do médico, a medicação que vai ser utilizada vai ser a mesma, com algumas diferenças peculiares de cada local, de cada médico, de cada processo, mas na grande imensa maioria das vezes, se existe um bom laboratório de medicina reprodutiva e uma equipe que está
afiado para aquilo, o tratamento vai ser bem feito, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos. As taxas são equivalentes, não teremos diferença entre os resultados. Perfeito, perfeito. Bom, mas o ideal mesmo é cuidarmos da saúde comendo coisas boas, né, doutor Daniel? Essa o ideal é prevenir. Então, essa é a dica. O ideal é prevenir. Se você está entrando ali na sua idade reprodutiva em que você pensa em ter um filho, o ideal é que você se cuide, que você coma bem, que você evite esses alimentos ultraprocessados, gordurosos, o excesso de açúcar, o excesso de sal, que você pratique atividades físicas, mantenha um bom peso, um bom índice de massa corporal, não fume, não beba ou beba muito pouco e tenha hábitos saudáveis de vida. Então, os hábitos saudáveis de vida são, sem dúvida nenhuma, o pontapé inicial para uma boa fertilidade. E hoje, a gente ainda não valoriza isso. Há que se valorizar muito esse ponto, porque isso pode fazer a diferença para casais que têm alguma dificuldade. Verdade. E não somente para isso, né? Para todo o seu sistema, todo o seu corpo, para toda a sua vida. Falamos da ponta de cima, acima dos 50 anos e tal. E para finalizarmos, eu gostaria de falar da ponta inicial. Aqui embaixo, inclusive se discute muito a maternidade com baixa idade, sistema público é pressionado, essa coisa toda. E o ideal para que a mulher possa dar luz a uma criança com saúde, com tranquilidade para ela e para a criança. Qual é a idade ideal? Tem idade ideal, doutor Daniel Diógenes? Eu diria que o ideal seria que a gente tivesse uma mulher, madura, um relacionamento maduro, com condições para que você possa criar essa criança e ter menos riscos gestacionais, inclusive. Então eu diria que acima dos 20 anos, mas mais precisamente acima dos 25 anos. Entre 25 e 35 anos nós temos a melhor fertilidade da mulher. Então esses 10 anos são os 10 anos em que todas as mulheres deveriam buscar suas gestações. Então 25 anos para mim é um ponto ideal. Na ponta de baixo, como você falou, e 35 na parte de cima. Então esses 10 anos. Se todas as mulheres buscassem uma gestação nesse intervalo, nós teríamos muito menos problemas, muito menos dificuldades de conseguir ter gestações saudáveis e bebês saudáveis em casa. Que maravilha, que dica legal. Então, duas dicas que ficam aqui extremamente importantes que pontuam essa entrevista de ponta a ponta, de fora a fora. Primeiro, alimentação saudável, sempre, desde sempre, a partir do momento em que nasce. Segundo, essa idade, para as mulheres entre 25 e 35 anos. 25 e 35 anos, a idade boa para a fertilidade da mulher. E para o homem teria também essa uma faixa aí, faríamos um corte ou não, doutor Daniel? A gente aumentaria um pouquinho essa idade para o homem até os 40 anos. A gente teria uma segurança bacana. Depois dos 40 anos do homem, nós teremos riscos maiores para esse bebê, riscos maiores de infertilidade. Mas que riscos? Por exemplo, o autismo hoje parece estar relacionado à idade avançada do homem. Então, sempre existe um risco maior depois dos 40, 45 anos. Então, eu diria que até os 40 anos, para o homem, seria uma segurança bacana, seria uma idade ideal para que ele buscasse a sua gravidez. Também a partir dos 25? A partir dos 25, sim. Então, homem, 25 a 40 anos, idade ideal para fertilizar, e a mulher dos 25 aos 35. É isso? Exatamente. Acho que seriam margens bem boas de segurança para a gente passar isso para as pessoas, para que elas entendam o impacto da idade na fertilidade. Muito bem. Eu agradeço ao médico Daniel Diógenes, diretor clínico da FertBaby Ceará, especialista em medicina reprodutiva, conversou conosco aqui sobre esse assunto muito importante. Doutor Daniel, muito obrigado mesmo pelo seu caro tempo, o senhor dispensou aqui para nós do Alô Alô Fortaleza nessa manhã de sábado. Obrigado, aprendemos muito e tenho certeza que essa sementinha que o senhor plantou aqui vai dar frutos muito bons, viu, doutor Daniel? Muito obrigado, eu que agradeço a oportunidade e essa é a dica para todos, Não posterguem muito, tenham boa atividade física, tenham uma boa saúde, que vocês terão uma boa fertilidade.
Valeu. Obrigado ao Dr. Daniel Diógenes, diretor clínico da Fertbaby Ceará, especialista em medicina reprodutiva, é médico formado pela UFC, residência médica em ginecologia e obstetrícia pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e ainda tem outros mestrados, inclusive nesse ramo da medicina reprodutiva. Muito preparado e nos deu aqui dicas importantíssimas. Essa última, inclusive, qual é a idade fértil boa da mulher? 25 aos 35 anos. Qual é a idade fértil boa do homem? Do ponto de vista médico, da medicina, 25 a 40 anos de idade. Pronto. Depois dos 40, você pode ter comprometimento. A mulher, depois dos 35, pode ter comprometimento. E aí, o que é que faz? Procurar um médico, fazer acompanhamento, avaliação, antes planejar a gravidez. Planejar. Não aquela, foi por acaso. Aconteceu. O mundo de hoje não comporta mais nada disso, nem na gravidez. Aconteceu. Não comporta mais, nem na gravidez. Então, dicas importantíssimas. Obrigado ao médico Daniel Diógenes, que conversou conosco aqui no Alô, Alô, Fortaleza. ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.